A paz do Senhor, meus queridos que nos assistem ou nos assistirão posteriormente, através das plataformas digital. Nesta noite maravilhosa, nós estamos no nosso culto da família, da nossa igreja. Nós iremos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, e no versículo de número 47, que diz assim: em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado por cada um, Senhor, que vai ser abençoado por essa ministração. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco, possa nos orientar, possa nos capacitar a cada dia. Nós estamos bem longe ainda de sermos perfeitos, mas não podemos desistir nenhum dia desta busca pela perfeição, de melhorar, de nos aperfeiçoarmos, de sermos pessoas melhores, mais íntegras, mais sinceras, mais verdadeiras, mais amorosas, mais carinhosas, de sermos pessoas mais sensíveis, de sermos pessoas que não deixam o estresse, a raiva, a irritação tomar conta do nosso coração. Que possamos ser pessoas brandas, pessoas compreensivas, que possamos ser pessoas da paz. E assim, meu Deus, reina nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu quero ministrar uma palavra que tem como tema Jesus, a esperança de um mundo perdido. Escutem bem. Após a multiplicação de pães, aqueles milagres que o Senhor fazia, de multiplicar os pães e os peixes, Jesus foi para o outro lado, e a multidão foi em busca dele, e perguntaram ao Senhor aonde o Senhor estava. Faz tempo que o Senhor chegou aqui. E Jesus responde categoricamente para eles: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus estava ali afirmando é justamente o retrato de uma sociedade interesseira que só visa saciar suas próprias necessidades, que quer o Senhor só pelo que Ele pode oferecer, pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode proporcionar, mas não querem o Senhor na sua integralidade, não é? Ou seja, com as suas ordenanças, não querem o Senhor com as suas leis, com as suas regras, com os seus estatutos. Eles querem a bênção do Deus abençoador, mas não querem viver a vida que este Deus abençoador quer proporcionar a cada um. Era justamente isso que Jesus estava dizendo para eles: vocês só querem os meus milagres, as minhas curas, as minhas bênçãos, mas vocês não querem a vida da forma que ela tem que ser. Então Jesus já estava classificando a
aquela geração e as vindouras, até as nossas, como uma sociedade complicada, uma sociedade aproveitadora, como uma sociedade que só queria se beneficiar, mas que não queria fazer nada em troca. Uma sociedade que só visava se dar bem. E aí Jesus traz grandes lições neste texto, para que eles pudessem refletir, para que eles pudessem fazer uma análise crítica e chegar à conclusão que Jesus é o melhor caminho que nós temos para trilhar. E Jesus diz para eles: ora, busquem não somente a comida que se estraga, ou seja, o alimento perecível, não é? O lanche, o almoço, a janta, mas busquem o alimento que permanece para a vida eterna. De que era que Jesus estava falando? Ele estava justamente falando do alimento espiritual que Jesus tem, e que este alimento espiritual, ele é justamente para alimentar a nossa alma e o nosso espírito, que são os combustíveis que a nossa alma e o nosso espírito precisa para servir ao Senhor. A Bíblia diz que a carne é fraca, que o espírito, esse sim, está pronto. Só que o que vai prevalecer é aquele que a gente alimentar. Se a gente alimentar só a carne irá prevalecer contra o espírito. Leia-se carne como as vontades pecaminosas do ser humano. Vontade de pecar, vontade de fazer o que é errado, não é? Então, a gente precisa alimentar o espírito. Por quê? Porque o mundo, ele está aí para alimentar a nossa carne a todo tempo. Não falta comida para a carne, só o que tem. O que está escasso, o que está praticamente em extinção, é o alimento espiritual. É fácil você encontrar alguém lhe chamando para ir beber, por exemplo, para ir para um forró, para ir para uma balada, para ir para um baile funk. É muito fácil. Esses tipos de convites são muito naturais. Agora, alguém te convidar para ir orar, para ir fazer um estudo da palavra, alguém te chamar para ir jejuar, alguém te chamar para um momento de intercessão, de consagração, alguém te convidar para um estudo bíblico, alguém te convidar para louvar intensamente a Deus por 1, 2, 3, 5 horas, aí já é mais difícil, não é? Porque permanecer no mundo pecaminoso é mais conveniente, é mais fácil, podemos dizer assim. Por quê? Porque o sistema pecaminoso, ele nem sempre cobra a conta naquele momento. Você fica pendurado no fiado, vamos assim dizer. Mas chega um momento que o sistema pecaminoso, ele vai lhe cobrar tudo que você fez, tudo que você pratica. E ele cobra com juros e com correção monetária, não é? Então, a gente precisa todos os dias alimentar o nosso espírito.
A gente precisa a todo momento aproveitar todas as oportunidades que a gente tem, né? Se o seu trabalho, por exemplo, lhe permite ouvir um som, escute um fundo musical como esse, por exemplo, que você está ouvindo aí. É só colocar no YouTube fundo musical para oração, vão aparecer vários. Se você gosta do teclado, coloca fundo musical para oração no teclado. Eu gosto do sax, coloca lá fundo musical para oração no sax, na flauta, do trompete, no violino. Mas o importante é que você possa ir alimentando. Se você é dona ou dono de casa, que passa o dia em casa nas atividades domésticas, cuidando da casa, cuidando do alimento, cuidando dos filhos, escute louvores, escute pregações, escute estudos bíblicos. Pastor, nem leu, não sei. Você grava, você aperta lá o microfonezinho, diz lá a Bíblia Sagrada com Cid Moreira. Vai estar lá o Cid Moreira lendo a palavra de Deus para você. Você vai ouvindo lá ele falando. Mas o importante é que você busque mecanismos que possam te conectar com Deus. Por que é que as pessoas atualmente elas vivem tão estressadas? O porquê de tantas pessoas depressivas? O porquê de tanta violência? Por que que a criminalidade só aumenta e não tem freio? Por que que os homicídios crescem? Por que que a taxa de evasão escolar é tão grande? Por que que o nosso país ele tem um grande índice de pessoas analfabetas? Ou então pessoas que têm um ensino médio, mas se fazem uma prova do Enem, por exemplo, ali fica demonstrado que elas não têm praticamente conhecimento nenhum. Por que que a violência agora atingiu o índice de um pai tirar a vida de um filho, ou de um filho de um pai ou de uma filha? Por que que um pai abusa de uma filha, ou uma mãe abusa de um filho? Fruto de falta de conexão com Deus. Porque se a gente não escuta a voz de Deus, o inimigo está ecoando a todo segundo. É a gente que precisa fechar os ouvidos para as coisas mundanas e dar ouvido às coisas divinas. A facilidade hoje está muito grande. Eu nasci em um local chamado Barra da Taboca. Fica a 18 quilômetros da cidade de Itapipoca. Minha mãe nasceu em um local chamado Taboca, né? Bem vizinho ao povoado. E esses dias agora eu estava conversando com uma prima minha, e aí eu perguntando a ela, porque eu lembrei que ela frequentava uns cultos, e aí eu perguntei se eles já tinham aberto alguma igreja evangélica lá. Ela disse que não, né? E que até o pastor que ia fazer os cultos lá, como tinha pouquinha gente, se entristeceu e não foi mais. E aí eu disse, pois se fica ruim, se não tem, vá para a internet. Lá tem os cultos, lá tem as pregações, lá tem os louvores, lá tem gente orando. Mas o importante é que você não deixe de se alimentar com a palavra de Deus. Então, a tecnologia hoje, ela traz o culto para dentro da nossa casa. Ela traz o louvor para dentro do nosso lar.
E feliz daquele que promove um ambiente de espiritualidade no seu lar. Feliz daquele que tem a oportunidade de criar seus filhos na igreja, de ensinar a eles o caminho certo, de dar um exemplo, de ser um exemplo para eles, para que possamos mudar essa sociedade. Já há tantas desgraças e tantas atrocidades na vida daqueles que não conhecem a Deus, que nós não podemos dar brecha para que o inimigo possa entrar no nosso lar, na nossa vida, nas nossas finanças, na nossa espiritualidade. Nós não podemos deixar que o inimigo nos abale, nos entristeça. É o que ele mais quer. Pode ter certeza que ele concentra o maior índice de força e de energia naqueles que servem a Deus. Porque os que estão na gandaia, os que estão no mundo, os que estão no pecado, lá já está tudo dominado. Não precisa de muito esforço. Por exemplo, coisa mais rara, eu estou cansado do mundo, estou cansado de pecar, eu vou para uma igreja, vou me consertar. Existe, mas é difícil, é pouco, gente. Agora, estou cansado de ser crente, estou cansado de ser evangélico, ou vida monótona, ou vida chata, eu vou para o mundo. É o que a gente mais vê. Quem está lá só tem um caminho, e afundando mais ainda no fundo do poço. E o que é que a Bíblia diz acerca disso? Que aquele que está sujo vai se sujar mais. É a lei natural. E se a gente está limpo, a gente precisa se limpar a cada dia mais, buscar mais. É preciso crermos que Jesus pode nos conceder a vida eterna, mediante a obediência da sua palavra. Queridos, a coisa mais saudável do mundo é o ser humano ter sonhos, é o ser humano ter projetos, é o ser humano ter objetivos. Quando o ser humano não tem isso, ele não está vivendo, ele está vegetando, ele está cumprindo tabela, ele está sendo um mero ocupante do planeta Terra. Se você não tem meta nenhuma na sua vida, estabeleça uma: ser salvo. E se esforce por essa meta, porque a coisa melhor do mundo é viver, é poder amanhecer e saber que ganhou mais uma oportunidade de Deus de fazer tudo diferente. E aí eles dizem para Jesus: olha, os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Muitos governantes deram pão e deram outras coisas para comprarem e manipularem as nações, com o intuito de alcançar os seus próprios interesses. A miséria, ela existe há muito tempo, né? E Jesus disse para eles: olha, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. O que acontece é que as pessoas estão tão vidradas, tão concentradas no mundo terreno, nas conquistas humanas, que elas não conseguem perceber o mundo espiritual. Ou seja, o que está acima do mundo natural, não é? Por quê?
Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E não é uma saciedade passageira, mas é eterna. Não é apenas momentos de alegria, mas é uma felicidade constante e duradoura. Não é? Tem pessoas que ficam loucas. Ai, meu Deus, tomara que chegue logo no sábado, para poder eu ir farriar, para poder eu ir beber, para poder eu, sabe? Por quê? Porque para elas é só aquele momento que é feliz. E aí, por que é que segunda-feira é o dia mais complicado que tem nas empresas? A administração de empresas, ela tem um conceito sobre a segunda-feira. O conceito é: a segunda-feira é o dia crítico nas organizações, nas empresas. Né? Por quê? Porque é na segunda-feira que as pessoas estão de ressaca, que eram para estarem descansadas, com seus corpos restaurados, com a sua mente renovada, porque descansou no final de semana, porque estava com a família, porque teve lazer, mas não. Estão lá de ressaca, ressaqueados, estão lá cansados, não é? Porque fiviaram o final de semana inteiro, nem ficaram com a família sequer, nem ficaram com os filhos, não é? Aí estão sem dinheiro, a alegria do final de semana passou, estão frustrados, estão decepcionados, endividados, com dor de cabeça. Sabe? Como é que essa pessoa pode produzir onde ela trabalha? E aí vem os problemas, os procedimentos errados, as demissões. A pessoa não consegue produzir e ela já começa a segunda-feira com a ansiedade para chegar ao próximo final de semana, irritada. Ai, já ainda é segunda-feira, que chegue sábado é longe, né? Ou seja, a sociedade ela tem se acostumado a viver com fragmentos de alegria. E o que Deus tem para nós é a felicidade real e verdadeira, que não está num momento, que não está numa circunstância, mas que está em um modo de viver. E a gente entender que nós não merecíamos, mas fomos resgatados, fomos perdoados e fomos chamados para servir a Deus. E Jesus disse para eles: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus tem o que nós precisamos, né? E aí Jesus confronta eles: ora, vocês não creem, vocês estão vendo aqui os meus milagres, eu alimentei vocês, mas ainda assim vocês não acreditam. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela vive uma crise de fé e de incredulidade, né? Aí a gente vai encontrar pessoas que um dia estiveram na igreja, que um dia foram cristãs, receberam milagres, tiveram suas vidas transformadas, mas se deixaram entristecer e desistiram da caminhada. E aí, hoje não acreditam mais. Hoje não tem mais força para voltar. Queridos, a todos, Jesus dá chances e oportunidades.
para que você possa entrar no reino dele. Ele ama a todos nós e quer salvar todos nós, mas depende de cada um. É uma questão de escolha. Você tem a liberdade. Jesus, ele não vai te obrigar, ele não vai te forçar. É você que vai ser o responsável de fazer as suas escolhas. Pastor, e qual é a vontade de Deus? Que todos tenham a vida eterna e sejam ressuscitados no último dia. Essa é a vontade de Deus, porque Ele tem a vida eterna, não é? Jesus diz para eles e para a gente que Ele é o pão vivo que desceu do céu, não é? E que este pão Ele tem para dar ao mundo inteiro. Isso revoltou os judeus. Ora, como é que Ele desceu do céu se Ele é filho do carpinteiro? Se Ele é filho de Maria? Só que eles não entendiam que Jesus, quando Ele diz que é o pão vivo que desce do céu, que se alguém comer deste pão viverá eternamente, Ele está aqui falando do seu sacrifício. Ele está falando que iria dar a vida dele para nos salvar, não é? Jesus diz para eles também que se vocês não comerem a carne do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. O Senhor estava aqui falando em um sentido figurado da ceia do Senhor, da qual somos participantes, onde recebemos o pão que simboliza o seu corpo e onde recebemos o vinho que simboliza o seu sangue. É por isso que é importante nós participarmos, não é, deste festejo, deste memorial, não é? É preciso compreendermos a extensão do sacrifício do Senhor, o motivo, a razão e a circunstância, que foi da própria vida dele, aos 33 anos de idade, 3 anos e meio apenas de ministério, por amor a cada um de nós. E nós não podemos deixar este sacrifício ser em vão. Nós não podemos perder a oportunidade de sermos participantes do seu reino. Queridos, esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para cada um de nós. Eu quero desejar uma ótima semana a todos, que o Senhor possa abençoar maravilhosamente. E lembrando,